Saudações, então sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar do acerto de equações redox pelo método de variação de Knox. Portanto, o tema de hoje, acerto de equações redox pelo método de variação de Knox. Bom, para que nós possamos acertar qualquer equação redox aplicando este método, que é o método de variação de Knox, é fundamental saber calcular o número de oxidação, saber calcular o NOx. Então, um dos primeiros passos para acertar uma equação redox, aplicando neste caso um método de variação de NOx, é determinar o NOx de cada átomo em cada substância que nós temos na equação da reação. Então, é fundamental saber calcular o número de oxidação. Então, o primeiro passo, determinar o NOx de cada espécie aqui na equação da reação. Então, nós sabemos pelas regras que o hidrogênio tem NOx mais 1, logicamente que aqui o enxofre vai ter menos 2. Esta é uma substância simples ou elementar, então o NOx dos átomos é 0. Aqui temos NOx mais 1, aqui vamos ter menos 2. Então, aqui o hidrogênio vai ter NOx mais 1, aqui vamos ter menos 2. Então, já que é uma substância que não tem carga elétrica, a soma de todos os NOx tem que ser igual a 0. Então, temos aqui 4 vezes aqui menos 2 vai dar menos 8. Temos aqui 2 vezes mais 1, então vai dar aqui mais 2. Para que a soma de tudo dê 0, obrigatoriamente, aqui temos que ter mais 6. Aqui vamos ter mais 1, aqui vamos ter o que? Menos 1. Então, já temos aqui o número de oxidação de cada espécie. Então, o passo a seguir é verificar quais são as espécies que sofrem variação no seu número de oxidação, onde ocorre variação no NOx. Então, é só analisarmos aqui. Notamos aqui que temos o quê? Temos o enxofre com NOx aqui em menos 2 nos reagentes, mas nos produtos temos o enxofre com NOx mais 6. Então, ocorre sim uma variação no NOx. Então, temos aqui de menos 2 para NOx mais 6 para o enxofre. Então, aumenta o NOx. Então, um aumento do NOx nós chamamos sempre de oxidação. Então, o NOx do enxofre passa de menos 2 para mais 6. É um aumento. Então, é uma oxidação que ocorre. Então, temos aqui uma oxidação. E notamos também que temos aqui o bromo com NOx 0 nos reagentes, mas nos produtos o bromo tem NOx menos 1. Então, ocorre uma diminuição do NOx. Então, daqui até aqui, ocorre uma diminuição do NOx, o que nós chamamos de redução. Então, temos aqui a oxidação e a redução. Então, nós já sabemos que o enxofre sofre um aumento no NOx, o bromo sofre uma diminuição no NOx. Então, o passo a seguir é escrever semi-reações. Então, vamos escrever semi-reações de oxidação e redução. Então, temos aqui o quê? Um processo de oxidação. Então, aqui só vamos incluir aquela espécie que de fato sofre o processo. Aqui quem sofre o processo é um enxofre. Então, só vamos incluir um enxofre. Então, vamos pegar um enxofre com NOx menos 2. Então, este enxofre produz o quê? O enxofre com NOx mais 6. Então, enxofre com NOx mais 6. E temos também um outro processo que está a ocorrer aqui, que é a redução. Então, vamos ter aqui redução. Agora, quem sofre redução aqui é o bromo. Então, temos aqui o bromo com NOx 0, que sofre um processo de quê? De redução para formar o bromo com NOx menos 1. Então, temos aqui as semi-reações que ainda não estão completas. Para completar, temos que adicionar eletrões. Então, nós sabemos que a oxidação é a perda de eletrões. Quando uma espécie química sofre uma oxidação, perde eletrões. Então, quando ocorre oxidação, ocorre perda de eletrões. Agora, quantos eletrões? Temos que verificar. Já a redução é ganho de eletrões. Então, quando uma espécie química, neste caso, sofre redução, deve ganhar, neste caso, o quê? Ganhar eletrões. Então, a pergunta é, se eu sair de NOx menos 2 para mais 6, quantos eletrões eu tive que perder, já que é uma oxidação? É só pensar de forma bem simples. Então, para sair de NOx menos 2 para NOx mais 6, são necessários 8 eletrões por se perder.
Bom, isso aqui nós vamos tentar representar aqui só para não ficar aqui meio assim, né? Então, vamos lá pensar numa reta graduada. Temos aqui o 0, temos aqui menos 1, temos aqui o menos 2. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui o 8. Então, aqui inicialmente o enxofre tem NOx menos 2, mas passou para mais 6. Então, qual é a variação do NOx? Quantas unidades aumentou? Simples. Então, estamos a partir de menos 2. Então, vamos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para chegarmos até mais 6. Então, a variação do NOx é de 8 unidades. Aumentou em 8 unidades. Então, agora vamos incluir aqui esta quantidade aqui. Então, vamos escrever aqui o enxofre, com NOx menos 2. Então, é uma oxidação. Então, perda de eletrões. Eletrões são produtos, mais ou menos. Então, vamos ter aqui enxofre com NOx menos 6, mais os 8 eletrões que ele perdeu. Agora temos aqui o que é? Um processo de redução. Então, quem está a sofrer redução é o bromo. Mas antes temos que fazer algo muito interessante. Vejam que aqui incluímos diretamente o número de eletrões. Por quê? Porque o número de átomos já está acertado. Antes de incluir o número de eletrões, temos que acertar o número de átomos. Então, aqui temos o quê? Temos aqui 2 átomos de bromo, aqui temos 1. Então, não está acertado, temos que acertar. Então, vamos ter aqui o bromo, o NOx 0, deve formar, neste caso, o quê? O bromo com NOx menos 1. Então, já que a quantidade de átomos está acertada, temos que acertar. Então, para acertar, simplesmente vamos colocar um 2 aqui. Então, depois de acertar o número de átomos, agora sim podemos incluir o número de eletrões. Então, temos que passar a incluir o número de eletrões. Então, aqui sofre uma redução, é ganho de eletrões. É simples também. Se nós temos aqui o bromo com NOx 0 e passa, neste caso, para menos 1. Então, estamos aqui. NOx 0 para o bromo e passa para menos 1. Então, a diminuição é de apenas uma unidade. Uma unidade de variação de NOx. Mas atenção, veja aqui estamos a formar 2 moles de átomos de bromo. Então, na realidade, quando nós formamos 1 mole de átomos de bromo, então a variação de NOx é de uma unidade. Mas já que estamos a formar aqui 2 moles ou 2 moles de átomos de bromo, então que são agora necessários 2 eletrões. Para formar 1 mole de átomos de bromo, é necessário apenas 1 eletrão. Mas aqui são 2 moles ou 2 moles, tanto faz. Então, neste caso, aqui são necessários 2 eletrões. Então, significa que temos que incluir aqui 2 eletrões. Então, o bromo deve receber 2 eletrões. Então, vamos manter a primeira equação, ou semi-reação, com NOx menos 2, vai formar aqui um enxofre com NOx mais 6, mais os 8 eletrões. E aqui é redução, ganho de eletrões. Então, o bromo com NOx 0 deve receber agora os 2 eletrões para poder formar aqui 2 moles de átomo de bromo com NOx menos 1. Então, nós temos isto aqui. Então, aqui temos que depois igualar o número de eletrões. A mesma quantidade de eletrões que se perde na oxidação é a mesma que se deve receber na minha redução. Então, como é que nós vamos igualar o número de eletrões? Algo tão simples nós podemos fazer. Podemos calcular aqui o MMC entre esses 2 valores aqui. Temos que calcular de fato o MMC. Então, como é que nós vamos fazer? Temos aqui o 8, vejam aqui, temos 8 eletrões, temos que calcular MMC deste valor e deste aqui. Então, temos aqui o 8 e o 2. O MMC aqui vamos fazer uma decomposição simultânea, colocar o 2, vamos ter o 4, aqui vamos ter logo um 1. Aqui vamos ter o 2, aqui vamos ter 2, aqui vamos ter 2 e vamos ter 1. Então, o MMC será a multiplicação de todos esses valores. Então, MMC de 8 e 2 vai ser igual a 2 ao cubo, que vai ser igual a 8. Já sabemos que o MMC aqui é igual a 8. Então, significa que em cada semi-reação eu tenho que ter 8 eletrões, pois o MMC entre este 2 e este 8 é 8. Então, tem que ter em cada semi-reação 8 eletrões. Então, como é que eu hei de fazer isso? Simplesmente, algo tão simples. Se eu já tenho 8 aqui, então, para que eu permaneça com 8, eu hei de multiplicar esta semi-reação
por apenas 1. E este aqui tem que multiplicar por 4, pois ao multiplicarmos aqui este 2 por 4 é ter 8. Então, vamos fazer isso. Então, a primeira semreação nós vamos multiplicar por 1. Então, vamos pegar este aqui, enxofre com NOx menos 2, enxofre com NOx mais 6, mais aqui 8 eletrões. Agora, esta aqui vamos multiplicar por 4. Então, vamos ter o quê? O NOx 0, mais aqui o quê? 2 eletrões, para formar aqui 2 Br com NOx o quê? Com NOx menos 1. Então, vamos multiplicar agora as semreações. Quando eu faço as multiplicações aqui, esta semreação permanece assim como está. Menos 2, mais 6, mais 8 eletrões. Agora, aqui, este 4 multiplica aqui, ficamos com 4 Br2 com NOx 0, mais este 4 multiplica aqui, ficamos com 8 eletrões. Este 4 multiplica aqui, ficamos com 8 Br com NOx menos 1. Então, a quantidade de eletrões é a mesma. Agora sim, podemos somar as duas semireações. Então, vamos somar as duas semireações e cortar isto e isto. Então, depois disso, vamos ter essa espécie antes da 7. Enxofre com NOx menos 2. Temos aqui mais o 4 Br com NOx 0. Não há mais nada antes da 7. Então, 7. Depois da 7, temos essa espécie. Enxofre com NOx mais 6. Mais aqui. O que? O 8 Br com NOx menos 1. Temos aqui, então, temos aqui a semireação global, ou a equação global acertada, mas o objetivo não é acertar esta equação, é acertar esta equação. Então, como é que nós vamos acertar esta equação? Algo tão simples nós vamos fazer. Vejam aqui que nós temos aqui um enxofre com NOx menos 2. Aqui, já que não há nada, aqui significa que temos um 1. Aqui também, já que não há nada, temos um 1. Então, significa que na equação principal, onde eu tenho um enxofre, ou onde eu tenho a substância que tem um enxofre com NOx menos 2, eu terei que colocar aqui um 1 em frente dessa substância como sendo o meu coeficiente estequiométrico. Então, onde eu tenho na equação principal o enxofre com NOx menos 2, eu irei colocar lá o quê? Irei colocar justamente o quê? Irei colocar um como coeficiente estequiométrico dessa substância. Vejam aqui, nesta equação, aqui é onde eu tenho um enxofre com NOx menos 2. Então, em frente dessa substância, eu irei colocar aqui um 1, pois aqui tenho um enxofre com o coeficiente 1. Então, é assim como nós vamos acertar a equação principal, aplicando este princípio. Então, vamos lá copiar a equação. Eu irei copiar a equação, nesta outra fórmula. Então, nós temos aqui a equação, temos aqui o H2S mais o bromo 2 mais água, depois forma o que? O H2SO4 mais o HBr. Esta é a equação, então temos que acertar. Então, conforme eu ia dizendo, então, se nós queremos acertar esta equação aqui, usando esta equação, que na realidade é a equação global acertada das semireações, então vamos aplicar aquele princípio. Aqui, já sei que o enxofre tem NOx menos 2. Aqui é 0. Aqui temos mais 1. Aqui menos 2. Aqui mais 1. Mais 6. Menos 2. Mais 1. Menos 1. Então, aqui o enxofre tem NOx menos 2. Então, em frente dessa substância aqui, teria que colocar 1. Pois aqui, nessa equação global acertada, onde eu tenho o enxofre com NOx menos 2, tenho 1. Então, simplesmente eu coloco 1 aqui. Agora, eu noto que tenho aqui o bromo com NOx 0. Então, a substância que contém o bromo com NOx 0 tem o coeficiente 4. Então, aqui vamos colocar 4 como coeficiente estequiométrico. Ora, temos aqui um enxofre com NOx mais 6. Então, quando o enxofre tem NOx mais 6, o coeficiente que eu tenho que colocar em frente dessa substância qual é? É 1. Aqui temos 1. Então, nessa substância, o enxofre tem NOx mais 6. Então, aqui vamos colocar um 1. E, por fim, temos essa substância aqui que contém um bromo com NOx menos 1. E quando nós temos o bromo com NOx menos 1, o coeficiente tem que ser o 8. Então, aqui vamos colocar o que é o 8. Agora é só contar os átomos. Aqui temos o que? Este 1 multiplica este 2 aqui. Então, temos o que? Temos 1 vezes 2, dá 2. Temos 2 hidrogênios, mas os hidrogênios e oxigênios geralmente são deixados para o fim. Então, vamos para o enxofre. Temos aqui um enxofre, e aqui também um enxofre. Então, a quantidade está acertada de enxofres. Temos aqui este 4 que multiplica este 2. Então, temos aqui 8 bromos
antes da 7. E aqui onde nós temos bromos, temos aqui este 8 multiplica-se com 1 que está aqui. Então, temos aqui 8 bromos. Então, já está acertado. Agora, vamos para hidrogênio. Temos aqui 2 hidrogênios, mas esses 2 hidrogênios que estão aqui. Opa, aqui temos 2 hidrogênios aqui. Aqui também temos 2 hidrogênios. Então, ao todo, temos 4 hidrogênios aqui. Mas deste lado, nós temos o quê? Temos aqui 8 hidrogênios, mais esses 2. Então, temos aqui o quê? 8 mais 2 dá 10 hidrogênios. Então, para acertar o número de átomos de hidrogênio, aqui temos que colocar aqui já o coeficiente 4. Pois este 4 multiplicado com este 2 vai dar 8. Vamos ter 8 aqui. Mas esses 2 hidrogênios aqui vão dar 10. Tal como nós temos aqui 10. Temos aqui 8 hidrogênios, mas esses 2 dá tudo. Aqui dá quanto? Dá ao todo 10 hidrogênios. Então, temos 10 hidrogênios nos produtos, 10 hidrogênios nos reagentes. Então, a equação da reação já está acertada, mas vamos conferir oxigênios aqui. Temos aqui este 4 que se multiplica com este 1 que está aqui do oxigênio. Então, temos 4 oxigênios. Aqui temos 4 oxigênios. Então, a equação da reação está devidamente acertada. Então, em termos gerais, é assim como nós podemos aplicar este método aqui, que é um método de variação de Knox no acerto de equações redox. Então era tudo e até a próxima aula.